Bom, pessoal, a partir de agora nós conversaremos a respeito do ciclo estral na matriz suína. Então, conforme vocês podem observar, a fêmea suína ela pode alcançar a puberdade em torno de 140 a 150 dias de idade, desde que ela seja submetida a determinados manejos que propiciem isso e que ela também tenha potencial genético para a precocidade. Quais seriam esses manejos? Nós temos então o efeito macho, que consiste em expor esta fêmea a um macho que já tenha alcançado a maturidade sexual. Temos a bioestimulação, que consiste em expor esta fêmea a outras fêmeas que estejam em cio. E temos também o estresse agudo, que pode ser realizado movimentando esta fêmea dentro da sua própria baia ou transferindo essa fêmea de uma baia para outra. O estresse agudo, ele desencadeia um pico de LH, o que vai determinar então a manifestação da puberdade. Fêmeas que não são submetidas a esses manejos, elas vão ser mais tardias no que diz respeito à idade, à puberdade, né? Então elas vão alcançar a puberdade por volta de 7 até mesmo 8 meses de idade. No entanto, como nós já vimos anteriormente, não basta a fêmea alcançar a puberdade, ela tem que estar apta à reprodução, então ela tem que alcançar a maturidade sexual para ser colocada na reprodução, né, para que ela possa reproduzir. Então, não é aconselhável cobrir a marrã logo no seu primeiro cio, né? O recomendável, o indicado, é aguardar o segundo ou terceiro cio, que é justamente quando essa fêmea terá alcançado a maturidade sexual. Em média, né, a matriz suína ela vai alcançar a maturidade sexual quando ela tiver em torno de 120, mais ou menos 10 quilos e uma espessura mínima de toicinho de 12 milímetros. Lembrando que esses parâmetros, eles são variáveis, né, de raça para raça, uma vez que nós temos também uma grande variedade de raças em suínos. Com relação ao cachaço, né, o macho ele também vai alcançar a puberdade com 6 meses. No entanto, ele vai apresentar níveis de testosterona mais alto, uma boa libido e uma melhor qualidade espermática no seu ejaculado a partir dos 10 meses de idade. Vale ressaltar ainda que, embora exista um interesse em antecipar o máximo possível a puberdade, fêmeas com menos de 140 dias de idade, elas não vão conseguir responder a nenhum tipo de manejo para antecipação da puberdade, uma vez que vocês devem recordar que ela tem que apresentar uma maturidade, uma maturação do eixo hipotalâmico hipofisário gonadal, que está diretamente relacionado com a condição corporal deste animal. E lembrando ainda, né, que a matriz suína ela apresenta um tempo de gestação de 3 meses, 3 semanas e 3 dias, né, ou seja, 114 dias. Então, com relação ao ciclo estral, a fêmea suína ela é poliéstrica, não estacional, multiovulatório. O que isso significa, né? Que ela vai ciclar o ano todo e a cada ciclo estral ela vai apresentar uma alta taxa de ovulação, ou seja, inúmeros folículos alcançam a dominância, ou seja, estabelecem a codominância e ovulam. Quanto tempo dura o ciclo estral na fêmea suína? Em média 21 dias, né, podendo variar de 17 a 25 dias, e assim como nós vimos para as outras espécies, o ciclo estral na fêmea suína é composto por uma fase folicular, que dura em torno de 4 a 6 dias, onde então nós teremos aumento dos níveis de estrógeno, de FSH, de LH, teremos um crescimento folicular, maturação oocitária, manifestação do cio e ovulação. E em seguida temos a fase luteal, composta então pelo metaestro e diestro, que vai durar em torno de 15 a 17 dias. Na fêmea suína, o proestro, né, que constituindo a fase folicular, vai durar em torno de 2 a 3 dias, enquanto que o estro vai variar, né, a duração do estro vai variar com relação à matriz ou à marrã. O que é a marrã ou leitoa? É a fêmea que alcançou a puberdade, mas ainda não emprenhou, ainda não pariu. Tá? Então, na marrã, o cio tende a ser mais curto, ele vai durar em torno de 36 a 40 horas, ou seja, de 1 a 2 dias, enquanto que na matriz suína, que é aquela fêmea que já pariu pelo menos uma vez, né, esse cio tende a ser mais longo, durando em torno de 48 a 60 horas, ou seja, de 2 a 3 dias, sendo que existe também uma variação individual. Tem fêmeas, né, existem matrizes suínas cujo cio dura um tempo maior, em torno de, até mesmo em torno de 4 dias.
Tá ok, mas aí vocês vão me questionar. Bom, eu já sei o tempo de duração do cio na marrã e na matriz suína, mas em que momento ocorre a ovulação para eu determinar qual que vai ser o melhor momento para cobertura e inseminação desta fêmea? Bom, aí que está o problema. O que acontece é que na matriz suína existe uma grande variação, uma amplitude de horas com relação ao momento em que ocorre o pico de LH. Então, o pico de LH na fêmea suína pode ocorrer desde 12 horas antes do início do cio até 12 horas após o início do cio. E o intervalo entre esse pico de LH e a ovulação vai ser em média de 36 horas. Então, devido a essa grande amplitude, para ocorrência do pico de LH, a ovulação pode ocorrer em torno de 24 até 48 horas após o início do cio. Além disso, vale ressaltar que nós temos uma variação individual nesse tempo para a ocorrência da ovulação após a manifestação do cio, É por isso que na fêmea suína, como a gente não consegue predizer o momento da ovulação, recomenda-se sempre realizar em torno de 2 ou até 3 inseminações artificiais a partir da observação do cio. Então aqui neste slide nós temos um resuminho desse cenário para vocês entenderem melhor. Como na marrã o tempo de duração do cio do estro é menor, acredita-se que muito provavelmente esse pico de LH deve ocorrer ainda no proestro, ou seja, em torno de 12 horas antes do início do cio. Então, consequentemente, a ovulação vai ocorrer mais ou menos por volta de 24 horas após o início do cio. Já na matriz, como ela tem uma duração do cio do estro mais longa, esse pico de LH muito provavelmente coincide com o momento do cio ou pode ocorrer até 12 horas após o início do cio. Então, essa ovulação na matriz suína, vai ocorrer por volta, muito provavelmente, de 36 a 48 horas após o início do cio. É por isso que o manejo também da inseminação vai diferir entre marrã e matriz. Na marrã, recomenda-se, no momento em que você observou a fêmea no cio, já realizar a primeira inseminação, aí a segunda inseminação 12 horas após e a terceira 12 horas após. Já na matriz, recomenda-se que, a partir do momento da visualização do cio, você aguarda 12 horas para realizar a primeira inseminação, aí as próximas inseminações também serão realizadas com intervalo de 12 horas. Então, esse manejo de inseminação na marrã e na matriz se dá devido a essa condição fisiológica. Tá, mas como que eu identifico uma fêmea suína no cio? Bom, morfologicamente, vocês podem observar que a vulva ela fica mais edemaciada e hiperêmica. Esse inchaço e vermelhidão da vulva já inicia no proestro, indicando então a proximidade à manifestação do cio. Durante o cio ela vai reduzir o apetite, vai apresentar um corrimento vaginal translúcido que muitas vezes pode passar despercebido, micção frequente, ela vai ficar mais inquieta, excitada. No proestro, a fêmea ela atrai o macho, mas ela não aceita a presença do macho, ela não aceita a monta. Já no estro, quando a fêmea está no cio, ela atrai o macho, ela apresenta interesse pelo macho. Então, por exemplo, se a fêmea está na baia e você passa o cachaço no corredor, ela vai levantar, ela vai ficar inquieta, excitada, ela vai demonstrar interesse pelo macho, vai ficar com as orelhinhas, voltada para frente e vai aceitar a monta. Então, assim como se elas estiverem soltas em baia, por exemplo, uma fêmea pode tentar montar em outra durante o cio e aceitar também a monta. Então, quando as fêmeas estão em baia, uma forma de se identificar também o cio é passar o cachaço no corredor e fazer o reflexo de imobilização ou de tolerância ao homem, que se for positivo significa que essa fêmea está no cio, que consiste em você apoiar, jogar o seu peso sobre a lombar da fêmea em estação e verificar se ela fica imóvel. Se ela ficar imóvel nesse procedimento, significa que ela está no cio, ou seja, ela está aceitando a monta. E aqui neste slide nós temos algumas imagens ilustrativas dos sinais de cio na fêmea suína.
Então, conforme vocês podem observar, ela manifesta interesse pelo cachaço. Então, se ela estiver deitada na baia, quando você passa o cachaço pelo corredor, ela se levanta, fica com as orelhas inclinadas para frente, fica mais inquieta, excitada, passa a urinar com maior frequência e aceita a aproximação tanto do homem quanto do macho. Então, aqui nesta última imagem, nós temos um exemplo, né, do reflexo de imobilização ou de tolerância ao homem positivo, ou seja, ela fica imóvel, né, quando você exerce uma determinada pressão na região lombar da fêmea quando ela se encontra no cio. Tá, então nós já vimos que a fêmea suína é multiovulatória, certo? Então ela vai ovular inúmeros oócitos e também produzir inúmeros leitões. Mas qual que seria essa taxa de ovulação? Bom, vale ressaltar que o melhoramento genético vem sendo realizado com o intuito de aumentar a taxa de ovulação, aumentar a capacidade uterina e até mesmo o número de mamas dessas fêmeas suínas. Mas em média, né, por ciclo estral, a fêmea suína ela vai ovular em torno de 15 a 30 oócitos. Vale ressaltar que quanto maior o número de oócitos ovulados e fecundados, menor será o tamanho dos leitões em desenvolvimento, certo? Isso porque o ambiente uterino ele tem um limite de tamanho. Então, quanto maior for o número de leitões no seu interior, menor eles serão, certo? Esses oócitos, eles vão ser ovulados num período de 3 a 4 horas, né? E vale ressaltar que de todos esses oócitos ovulados, em torno de 70% vão ser fecundados e dar origem a um embrião viável e, consequentemente, a um leitão. Então, o número de leitões nascidos vivos por parto vai variar em média em torno de 14. No entanto, vale ressaltar que nós temos diversas realidades no nosso país, por exemplo. Então, nós teremos granjas com um número de 8 leitões nascidos vivos ao parto, né? Enquanto que existem outras granjas mais tecnificadas, onde esse número pode chegar até 20. Vale ressaltar que após o nascimento existe ainda uma perda desses leitões, em especial por esmagamento. Então, ao desmame, né, a média nacional de leitões desmamados por porca ao ano será em torno de 30, considerando que essa porca vai ter em torno de 2 a 2 partos e meio por ano. Além disso, nesse slide eu coloquei algumas imagens dos ovários, né, da fêmea suína. Na imagem A, nós temos o ovário de uma fêmea na fase luteal, então de uma fêmea cíclica já, né, ou seja, que já alcançou a puberdade na fase luteal, uma vez que vocês observam uma grande quantidade de corpos lúteos e alguns poucos folículos em desenvolvimento. Na imagem B, nós temos o ovário de uma fêmea cíclica na fase folicular, onde vocês conseguem observar em vermelhinho folículos, uma grande quantidade de folículos em desenvolvimento, e em amarelinho, né, a presença do corpo albicans, que corresponde ao corpo lúteo que se tornou afuncional. Na imagem C e na imagem D, nós temos o ovário de fêmeas que ainda não alcançaram a puberdade, ou seja, que não são cíclicas. Na imagem C já começa a ocorrer o desenvolvimento folicular e na imagem D corresponde a uma fêmea ainda mais jovem que ainda não está apresentando desenvolvimento folicular. Vale ressaltar ainda que existem inúmeros fatores que vão interferir nessa taxa de ovulação. Então, fêmeas até a terceira aparição, elas apresentam uma taxa de ovulação crescente e ela tende a reduzir após a quinta aparição. Aspectos nutricionais, né, a realização de flushing também pode favorecer, aumentar essa taxa de ovulação. Fêmeas com excesso de peso tendem a apresentar uma menor taxa de ovulação e nós temos também a questão genética e individual. Então, após a ovulação, nós temos inicialmente a formação do corpo hemorrágico no ovário devido à intensa vascularização que ocorre por entre as células da granulosa e células foliculares que remanescem no ovário, e nesse momento já inicia a luteinização dessas células para a constituição das células luteais, então já começa a ocorrer o aumento dos níveis de progesterona. Essa fase caracteriza então o metaestro com uma duração de 3 a 6 dias e posteriormente, quando esse corpo hemorrágico se consolida como corpo lúteo, aumenta os níveis de secreção de progesterona, nós temos então a fase do diestro, que vai ter uma duração variável em torno de 9 a 13 dias.
Caso os oócitos ovulados sejam fecundados, a fêmea então entrará em gestação e esse corpo lúteo vai persistir aí por 3 meses, 3 semanas e 3 dias. Durante esse período do metaestro e diestro, né, o útero ele fica mais flácido, a cérvix ela vai fechar, ou seja, vai ficar mais tensionada, a vulva volta a ficar mais pálida, reduz aquele edema que havia durante o cio, então ela vai ficar mais seca, pálida, e a fêmea passa a refutar o macho, ou seja, ela fica mais arisca, ela não aceita mais a presença do macho como ela aceitava quando estava no cio. Um aspecto interessante na fêmea suína ainda é que ela entra em anestro lactacional, ou seja, após o parto, devido ao balanço energético negativo, ou seja, a energia demandada para a produção de leite, para sua mantença é maior do que a energia ingerida, né? E além disso, devido ao reflexo de sucção que gera a produção de opioides endógenos, como a endorfina, que agem no sistema nervoso central, nós teremos então, durante esse período, uma redução da secreção de GRNH pelo hipotálamo e, consequentemente, de FSH e LH pela hipófise. A partir mais ou menos do 10º dia após o parto, já começa a ocorrer um certo recrutamento folicular, ou seja, o desenvolvimento folicular, mas esses folículos não alcançam o estágio ovulatório. Algumas fêmeas podem apresentar sinais de cio por volta do 4º dia pós-parto, mas vai ser um cio anovulatório, tá ok? Ou seja, não vai ser um cio acompanhado de ovulação porque ela não está tendo desenvolvimento folicular adequado para isso, ela não tem estímulo hormonal para isso. Só que, de maneira interessante, o que acontece é que na fêmea suína, logo após o desmame, então assim, durante a amamentação, conforme essa fêmea vai recuperando a sua condição corporal e conforme vai ocorrendo o espaçamento da amamentação, né, dos leitões, ela vai conseguindo apresentar um maior desenvolvimento folicular e após o desmame, logo após o desmame, ocorre um crescimento folicular imediato. Então, esses folículos conseguem alcançar o estágio ovulatório, né? E devido aos níveis de estrógeno que já estavam mais aumentados devido ao desenvolvimento folicular, esse estrógeno consegue fazer o feedback positivo após o desmame no eixo hipotalâmico, hipofisário e gonadal, determinando o pico de LH. É por isso que essas fêmeas, logo após o desmame, né, no intervalo de 4 a 7 dias, já voltam a manifestar o cio. Porém, durante a amamentação, né, durante a lactação, elas não vão manifestar cio. O cio, na realidade, vai ser anovulatório, ou seja, não vai ser acompanhado por ovulação durante esse período da amamentação, lactação. Bom, a partir de agora, nós conversaremos a respeito, então, do ciclo estral da vaca. Conforme nós já conversamos anteriormente, a vaca ela é poliéstrica monoovulatória. O que isso significa? Que ela cicla ao longo de todo o ano e a cada ciclo estral ela vai ovular apenas um folículo, certo? Quanto tempo dura o ciclo estral na vaca? Em média 21 dias, podendo variar de 17 a 24 dias. Bom, como vocês bem sabem, o Bos taurus ele apresenta duas subespécies. Nós temos o Bos taurus taurus e o Bos taurus índicos. O Bos taurus taurus ele é de origem europeia, então ele vem de um clima, ele é habituado, né, a um clima temperado, mais frio, enquanto que o Bos taurus índico é de origem asiática, então de regiões climáticas de clima equatorial, de clima tropical. E devido a isso, o Bos taurus índicos e o Bos taurus taurus apresentam determinadas diferenças, tanto em relação à questão reprodutiva quanto em relação à questão produtiva. Como nós já vimos anteriormente, mais do que a idade, o que determina a puberdade e consequente maturidade sexual é a condição corporal desses animais. De maneira geral, o Bos taurus taurus ele é mais precoce que o Bos taurus índicos. Então, o gado europeu ele vai alcançar a puberdade com uma idade em média de 10 a 12 meses, enquanto que o gado indiano vai alcançar essa puberdade mais tardiamente, com em torno de 18 a 24 meses. Porém, não basta alcançar a puberdade, os animais têm que alcançar a maturidade sexual para estarem aptos à reprodução.
Na realidade, eles vão alcançar essa maturidade sexual quando eles estiverem em torno de 50 a 65% do peso corporal adulto, né? Mas que em média, considerando a idade média na literatura, o Bos taurus taurus vai alcançar essa maturidade sexual em torno de 12 a 16 meses, enquanto que o Indicus em torno de 24 a 30 meses. Porém, tenho em mente que existe muita variação nessa idade de acordo com o potencial genético individual e racial, tá? Relacionado ainda, envolvendo ainda a questão nutricional e condição corporal. Vale relembrar também que o primeiro cio no bovino, ele é um cio que não vem acompanhado na realidade por sinais de cio, né? Na realidade, a primeira ovulação não é acompanhada por sinais de cio. Então, tanto na puberdade quanto a primeira ovulação pós-parto geralmente não é acompanhada por sinais de cio. Isso porque o bovino ele precisa de uma exposição prévia à progesterona para conseguir manifestar esses sinais de cio. Porque o que acontece? Nós vimos anteriormente que os níveis elevados de estradiol determinam esse alcançar da puberdade e da mesma forma vocês vão ver mais adiante que no momento do parto a fêmea ela é exposta a altos níveis de estradiol. Esses níveis elevados de estradiol, eles tornam o eixo hipotalâmico hipofisário gonadal refratário à ação justamente deste estradiol, em especial no bovino que é mais sensível a esta condição. É por isso que o bovino precisa, né, de uma exposição prévia à progesterona para remover essa refratariedade do eixo hipotalâmico hipofisário gonadal para que ele possa conseguir responder ao posterior aumento dos níveis de estrógeno, manifestando assim comportamento sexual, né, manifestando os sinais de cio. E é por isso que nos protocolos para indução da puberdade utiliza-se o dispositivo intravaginal de progesterona ou até mesmo a progesterona injetável, podendo ser associado ou não a estradiol. E da mesma forma, para contornar o anestro pós-parto e esse cio anovulatório pós-parto, pode-se submeter as fêmeas a protocolos de ATF após o parto, respeitando, obviamente, um intervalo de tempo. Então, assim como acontece nas outras espécies, o ciclo estral da fêmea bovina também compreende algumas fases. Nós temos o proestro, estro, metaestro e o diestro, né? O proestro na fêmea bovina vai durar em torno de 3 a 4 dias, então corresponde ao período que antecede o estro, onde está ocorrendo o desenvolvimento folicular. Nós temos, em termos hormonal, a queda da progesterona decorrente da luteólise do ciclo estral anterior e consequente aumento dos níveis de estrógeno, GNRH, FSH e LH. Em termos morfológicos, né, em termos de alterações morfológicas nos órgãos reprodutivos, diferente do que nós vimos para a égua, o estrógeno na vaca vai conferir ao útero um aspecto mais túrgido. Então, a palpação, nós conseguimos sentir que durante o proestro e estro, o útero na fêmea encontra-se mais tensionado, mais túrgido, embora a cérvix encontre-se realmente mais dilatada, relaxada, já com alteração também do muco cervical que se torna mais translúcido. Já no proestro, a vulva e a vagina também sofrem alterações, se tornando mais edemaciada e hiperêmica. Agora, com relação ao aspecto comportamental, as fêmeas bovinas no proestro começam a apresentar inquietação, anorexia, ou seja, redução da ingestão de alimento, urinam com mais frequência, vocalizam e um detalhe interessante, elas atraem o macho, elas chegam a montar em outras fêmeas, mas elas não aceitam a monta neste período. Agora, durante o estro, também conhecido como cio ou vulgarmente como calor, a fêmea bovina vai apresentar todos os mesmos sinais comportamentais já descritos anteriormente para o proestro, só que além de atrair o macho, ela passa a aceitar a monta. Já em termos hormonais, nós temos nessa fase, né, um incremento substancial de estradiol e consequentemente de LH. Então é durante essa fase que nós teremos um maior crescimento, né, do folículo pré-ovulatório.
Um outro sinal característico de que a fêmea bovina encontra-se no cio é a presença de uma secreção de um muco vaginal translúcido, mas que muitas vezes no dia a dia passa despercebido. Tá, agora eu pergunto para vocês, mas quanto tempo dura o cio na fêmea bovina? Bom, as fêmeas zebuínas, elas têm um cio de menor duração em relação às fêmeas taurinas. Então, no zebuíno, né, o cio vai durar em média 12 horas, podendo variar de 10 a 14 horas, enquanto que no taurino, o cio vai durar em média 16 horas, podendo durar até 18 horas, tá? Então, o cio na fêmea taurina é mais extenso, né, mais duradouro do que no zebuíno. Tá, mas não basta pra gente saber a duração do cio. Nós também temos que saber quando que ocorre a ovulação, justamente para a gente determinar qual que vai ser a melhor metodologia de inseminação para aquela espécie. Então, nas fêmeas bovinas, a ovulação vai ocorrer em média de 26 a 27 horas após o início do cio. Obviamente, isso daqui é uma média de horas, né? Podendo ter uma variação de 3 a 6 horas para mais ou para menos. Então, consequentemente, a ovulação vai ocorrer em torno de 6 até 18 horas após o final do cio. Exatamente, na fêmea bovina, a ovulação vai ocorrer no metaestro. E é por isso que nesta espécie, visando a inseminação mais próximo possível da ovulação, preconiza-se que, ao visualizar o cio daquela fêmea, ela seja inseminada 12 horas depois. Então, se visualizou o cio nessa fêmea de manhã, ela será inseminada no final da tarde. Se visualizou o cio nessa fêmea no final da tarde, ela será inseminada no início da manhã do dia seguinte. E uma grande dificuldade em se trabalhar com a inseminação artificial na espécie bovina é justamente o fato de que a manifestação do cio, ela costuma ocorrer de madrugada. Como vocês podem observar nesse quadro que eu coloquei nesse slide, a maior concentração, a maior proporção de manifestação do cio ocorre no período compreendido entre a meia-noite e as 8 horas da manhã, ou seja, de madrugada. Então, muitas vezes, a manifestação dos sinais de cio não é visualizada, uma vez que a duração desse cio ela é relativamente curta, né? Então, ela vai durar ali, vamos colocar numa fêmea zebuína, em torno de 10 a 12 horas. Por isso que a visualização do rebanho, em especial logo de manhã cedo, é muito importante, porque é possível ainda visualizar algumas fêmeas que tenham iniciado a manifestação do cio ainda durante a madrugada. E por que as fêmeas bovinas tendem a manifestar o cio em maior proporção durante o período da madrugada? Justamente por ser por ser um momento mais tranquilo, né, em que elas não estão sendo submetidas a nenhum tipo de estresse, a nenhum tipo de manejo, onde elas não estão se alimentando, né? Então é um horário do dia, é um período do dia mais tranquilo, onde ela pode então manifestar, exibir o seu comportamento sexual. E é também devido a essa dificuldade que muitos criadores passam a optar pela IATF, que possibilita a inseminação sem a necessidade da visualização do cio. Aí, após o estro, nós temos as fases do metaestro e diestro, que se caracterizam pelo desenvolvimento e persistência do corpo lúteo com aumento dos níveis circulantes de progesterona. Então, a fêmea deixa de apresentar todos aqueles sinais comportamentais característicos do estro, se torna mais tranquila e passa a não aceitar mais a cobertura do macho. Em termos morfológicos, diferentemente do que nós vimos para a égua, sob domínio progesterônico, na vaca, né, o útero se torna mais flácido. A cérvix vai sofrer um fechamento, né, o muco cervical se torna também mais denso, a genitália se torna mais pálida, então a vulva e a vagina reduzem em volume, ou seja, reduz aquele inchaço e também se torna mais pálida.
Agora, com relação ao número de ondas de desenvolvimento folicular que ocorre durante o ciclo estral na fêmea bovina, existe uma diferença entre o Bos taurus e o Bos indicus. O Bos indicus pode apresentar até 4 ondas por ciclo estral, enquanto que o Bos taurus pode apresentar até 3 ondas por ciclo estral. Em média, né, a duração dessas ondas de desenvolvimento folicular vai ser em torno de 8, 9 dias, e é justamente também por isso que nos protocolos de ATF preconiza-se, né, a manutenção do dispositivo intravaginal de progesterona nessas fêmeas por um período em torno de 9 dias. Justamente para mimetizar, digamos assim, uma onda folicular. Tá, e eu pergunto para vocês, mas qual que é o diâmetro então do folículo pré-ovulatório na fêmea bovina? Bom, como o Bos taurus apresenta um número menor de ondas foliculares, o seu folículo alcança diâmetros maiores em comparação ao Bos indicus. Então, no Bos taurus, o folículo pré-ovulatório pode alcançar até 16 milímetros de diâmetro, enquanto que no Bos indicus, esse folículo pré-ovulatório vai ficar em torno de 10 a 12 milímetros de diâmetro. Lembrando que na novilha, esse diâmetro do folículo pré-ovulatório tende a ser menor do que o observado na vaca. Esta informação é muito importante quando você deseja fazer um acompanhamento do desenvolvimento folicular no animal e a fim de determinar o melhor momento, né, de induzir a ovulação desse folículo pré-ovulatório. Vale ressaltar ainda que as fêmeas bovinas também podem apresentar um período de anestro, o anestro pós-parto, que ocorre justamente porque após o parto a fêmea entra num balanço energético negativo, ou seja, a demanda energética para mantência e lactação acaba sendo maior do que a quantidade de energia obtida a partir da ingestão de alimentos. Além disso, durante a amamentação, né, o fato dela amamentar o filhote, o fato dela ter o bezerro ao pé, isso leva a maior produção de peptídeos opioides endógenos, como as endorfinas, e esses opioides, eles não somente regulam a ingestão de alimento, como também atuam a nível do sistema nervoso central, suprimindo a secreção de GRNH e, consequentemente, FSH e LH. Então, consequentemente, né, a fêmea ela passa a não ciclar durante esse período pós-parto, devido a esse efeito supressivo dos opioides no eixo hipotalâmico hipofisário gonadal. No entanto, alguns estudos, algumas evidências têm demonstrado que a ação desses opioides e o nível de produção desses opioides é maior naquelas fêmeas que apresentam uma pior condição corporal, que apresentam então uma nutrição inadequada e um baixo score corporal. Aquelas fêmeas que se encontram bem nutridas e com score corporal adequado, a produção e o efeito desses opioides endógenos não é tão significativo. Além disso, existe também a sensibilidade individual e também racial. Geralmente, o gado de corte ele é mais sensível à ação desses opioides endógenos do que o gado de leite. E com o intuito de contornar, então, os efeitos, né, a ação desses opioides endógenos, existem algumas estratégias de manejo, que envolvem desde a desmama precoce ou a desmama interrompida, né, associada ou não a protocolos de ATF.